Boa noite, pessoal. Tudo bem? Me chamo Lucas, sou formado em técnico em eletrotécnica, trabalho na elétrica predial e gostaria de compartilhar com vocês o que diz respeito a instalações elétricas, porque muitas vezes a gente se depara com clientes, com pessoas, onde eles não entendem a importância de alguns dispositivos de proteção e até descartam, não precisa, não entendo para que serve isso e tal. E só vão perceber mesmo quando ocorre alguma coisa. Então, esse vídeo é mais informativo e poder também compartilhar com vocês um pouco do conhecimento que possuo. Queria falar sobre os dispositivos de proteção, que são disjuntores, IDRs, DRs e DPS. E gostaria de começar nesse vídeo falando sobre disjuntor. O que é um disjuntor? Né? Eu tenho até um aqui em mãos. Acho legal trazer ele físico para a gente poder entender. Um disjuntorzinho. Disjuntor, o que ele é? Disjuntor nada mais é do que um dispositivo de proteção cuja finalidade, vamos pôr dessa forma, é proteger o sistema elétrico, é proteger o circuito elétrico da casa, por exemplo, o circuito de tomada da sala, o circuito de tomada da cozinha, ou então um circuito específico. Então ele protege aquela fiação, ele protege aquele conjunto, né, de equipamentos que estão naquele circuito, porque às vezes quando acontece uma fatalidade, a qual eu já vou citar, é que pode haver falhas nesses dispositivos. Então, o disjuntor ele vem para proteger, para guardar essa fiação, esse circuito de qualquer problema. E às vezes as pessoas confundem, acham que o disjuntor é para tudo, ele serve para uma fuga de corrente, ou ele serve para uma sobretensão que vem da concessionária, ou então de uma descarga atmosférica. Não, o disjuntor ele vem mesmo para proteger o circuito, proteger a fiação da casa, do edifício, da indústria. Então o disjuntor é para isso, para proteger a fiação, proteger o circuito. E nós temos aqui em mãos um disjuntor, eu tenho um disjuntor monopolar, que é um disjuntor com um único polo, e muitas vezes é usado para circuito de iluminação, né? Um neutro, uma fase, a fase é protegida por esse camaradinho aqui. Tenho também um bipolar, que é esse aqui que entra dois cabos, tem dois polos. Tem um tripolar que eu não vou ter aqui para mostrar para vocês, mas é como se tivesse mais um aqui. E a função deles é proteger o circuito, de forma bem simples. Mas proteger contra o quê? Né? Quais são os eventos, quais são os problemas que podem exigir a proteção dos cabeamentos dos circuitos elétricos? Então nós temos dois. Um deles é o curto-circuito. Curto-circuito, de forma bem prática, bem simples, assim, exemplificado. Imagina que na sua casa, em um ponto, na caixinha de teto, por exemplo, tem uma emenda mal feita, aquela emenda se desfaz e uma fase toca com outra fase, uma fase toca no neutro. Isso chama curto-circuito, que é um caminho mais rápido, um caminho curto. Então, ali pode ocorrer um faiscamento, ali pode ocorrer um início de incêndio, né? Pode ferir uma pessoa, né, com uma explosãozinha, e é muito perigoso. Pode trazer a queima também de alguns aparelhos. Então o disjuntor, quando percebe o curto-circuito, ele imediatamente desarma. Aí as pessoas vão dizer assim, o disjuntor caiu. Na verdade ele desarmou, mas pode ser caiu também, né? Ele desarmou. Após você ter ido lá e corrigido o problema, aí sim você o arma. Identificou o problema, resolveu, aí você o arma. Porque se você o arma e ele ainda está com problema, ele vai continuar desarmando. Então uma das funções dele é proteger contra o curto-circuito. A outra
é proteger contra a sobrecarga. O que seria uma sobrecarga? É você colocar algo a mais sobre um equipamento, causando assim um aumento gradativo da corrente. Vamos por exemplo de uma máquina. Digamos que uma máquina ela foi criada, sua criação foi para que ela pudesse carregar 10 quilos, e você acrescenta 5 quilos, ficando 15 quilos, e existe um esforço maior daquela máquina, aumentando assim a corrente para compensar esse esforço a mais. Então o disjuntor, quando percebe esse aumento gradativo da corrente, ele desarma, né? O que também deve ser corrigido, né? Não colocando pesos além do que exigido. Entre outras situações que podem gerar sobrecarga. Estou trazendo alguns exemplos bem simples, assim, só para a gente entender a funcionalidade do disjuntor. Futuramente a gente pode falar sobre o que gera um curto-circuito, o que gera sobrecarga. Aí vai depender de vocês. Mais uma característica do disjuntor é que ele carrega consigo uma letra e ele carrega um número. No caso aqui está C63. O que seria um C63? A letra ela significa a curvatura do disjuntor. E essas curvaturas elas estão tabeladas, né? E assim, elas vai dentro do nó que nós usamos é B a D, B, C, D. E cada uma delas existe um número onde ela multiplica a corrente antes de desarmar, ou seja, é um retardamento. Tipo assim, ela está 63, ela chegou no 63, ela tem um tempo e também tem quantas vezes. Quando aquela corrente chega naquele valor, ela desarma. Então nem sempre vai desarmar no 63. Então essa curvatura precisa ser observada. E temos 3, bem utilizados no ramo da elétrica, residencial, industrial, predial, que é a B, muitas vezes usado em sistemas resistivos, como chuveiro elétrico, simples. Ou então a C, que ela tem um tempo maior, e esse tempo maior muitas vezes é usado para motores de indução pequenos, de pequeno porte. Tem a D. A D para aquelas grandes máquinas que trabalham com indução e se necessita de um retardamento um pouco maior, um tempo maior, até os motores realmente se funcionarem, né, até se estabilizar, porque ela dá um pico, e depois que ela dá um pico, ela vai para sua corrente nominal. Mas esse é assunto para outro vídeo. E para a gente encerrar, qual seria então o número, né? Qual que é o número? Normalmente, curva B, 3 a 5 vezes aquela corrente nominal, até o seu desarme instantâneo. A curva C é de 5 a 10. E a curva D, ela é de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Novamente, curva B de 3 a 5, curva C de 5 a 10 e curva D de 10 a 20 vezes a corrente nominal. Então, está aqui, né? O carinho, o disjuntor, que protege a sua fiação, o seu circuito elétrico. E nos próximos vídeos nós iremos falar do DR e também do DPS e suas funcionalidades e importâncias dentro do quadro de distribuição e porque eles são fundamentais e até mesmo obrigatórios para os quadros, de modo que trazem segurança, trazem conforto e proteção, né? São dispositivos de proteção para sua família, proteção para os seus filhos, proteção para as pessoas que você ama, que você gosta. Sabe, muitas vezes a gente se permite algumas fatalidades, algumas coisas, porque não queremos gastar um pouquinho mais, queremos economizar. E às vezes se gastar um pouquinho mais, na verdade está fazendo você economizar no futuro, né? Com possíveis acidentes. Infelizmente podem acontecer. E é por isso que é necessário você fazer o bom uso do conhecimento adquirido e dos dispositivos que estão aí para nos proteger. Então essa aula foi sobre disjuntores,
Eu agradeço, né, pelo tempo de vocês. Que Deus os abençoe.